Muito bom dia. Obrigado aí pelo honroso convite de estar aqui, participar dessa sessão, desse importante debate do uso de 700. Bom dia, senador Cícero, senador Aníbal, senador Walter, que também se desdobrou para estar aqui conosco hoje, meus colegas aqui da mesa, todos os presentes que ainda estão acompanhando nessa última apresentação. Eu queria realmente parabenizar a mesa pela organização dos temas, porque a gente da Sociedade de Engenharia de Televisão, a gente reconhece a importância e ouviu com muita atenção as falas do Ministério e também do general. A gente reconhece a importância dos serviços, mais do que isso, né? A televisão atua lado a lado com os organismos oficiais no momento de prover informação e segurança nos momentos críticos, no momento de catástrofe. A gente vê a gente reconhece, né, o inegável crescimento aí da banda larga, tudo que já foi alcançado com os serviços de 3G e a comunicação de banda larga móvel. E mais do que isso, a televisão também quer se beneficiar desses serviços. A gente quer que a experiência de se ver televisão seja mais atrativa para o usuário, em que pode degustá-la em múltiplas telas. Pode fazer a apresentação pelo PPT, porque o PDF está travando. Tá pelo PDF. Mas a gente sabe que a convivência é um desafio. Meus colegas mostraram aqui antes de mim que os serviços de 700 estão previstos, os serviços de banda larga móvel estão previstos para serem introduzidos na faixa ao lado, né, em frequências adjacentes à da televisão digital e da televisão analógica que ainda existe. E esses serviços, eles são muito diferentes, têm características e topologia de rede muito diferentes, que faz com que essa convivência seja desafiadora. A gente tem espaços, né, que a gente chama de o fosso, a banda de guarda entre serviços, que são os que facilitam essa convivência, que estão estreitos para permitir que essa convivência se dê sem interferência. Então, a gente está no momento crítico do debate, o debate técnico está em andamento, então a gente ainda tem muitas incertezas no processo. É um momento de temor para os técnicos envolvidos, porque, embora a gente tenha aqui as declarações reiteradas pelos meus colegas aqui da mesa, de que a gente não vai ter a cobertura de televisão afetada, a qualidade da TV aberta afetada quando da introdução do serviço de LTE, a gente sabe que essas etapas de preparação, que são fundamentais, elas estão sendo encurtadas, e isso traz a insegurança técnica ao processo e cria esse ambiente de que a gente precisa caracterizar a interferência e que isso é um elemento fundamental de decisão e até de construção do negócio futuro. Então, por ser um colegiado técnico, a Sociedade de Engenharia de Televisão, que sempre fez contribuições e sempre esteve muito ativa, partícipe, parceira da Anatel, do Ministério, no desenvolvimento da televisão digital, continua essa busca de definir essas condições de convivência. A gente já tem uma tradição, a gente fez testes comparativos e que deram a sustentação técnica para introduzir a televisão digital no modelo que foi introduzido no Brasil, e agora a SET novamente foi buscar esses testes e vem atuando em parceria com os testes que a própria Anatel está conduzindo. Então, a gente está em campo, está no laboratório, aportando aí a nossa experiência. O
O que a gente está dizendo é o seguinte, que a SET, a gente tem muito pouco a dizer em relação a como criar um modelo de negócio atrativo para o 4G, como que vai ser a precificação desse bem que é tão valioso e se é comparável ao valor do serviço, mas a gente pode, sim, afirmar sobre as características de interferência e como é que em que condições que a recepção do sinal de TV está prejudicada. Eu peço desculpas que esse Technicase, o que está escrito aqui nesse slide, esse Technicase é um pouco de vício da profissão, é de que existem muitos parâmetros, esses parâmetros técnicos, e que são necessários que sejam caracterizados para que você defina a tolerância entre serviços. Tem coisas simples, por exemplo, você pega a sua televisão hoje, ela sintoniza do 2 ao 69. Se é só 69, vai deixar de existir? A gente vai ter que sintonizar só do 2 até o 51. Então, isso é, numa visão a mais leiga possível, claro que se a minha televisão sintonizar um canal LTE, eu tenho grandes problemas. Essa é a situação, é o cenário que a gente está. Mais do que isso, vamos avançar um pouquinho mais e olhar dentro da própria resolução. O Maximiliano chegou a citar aqui essa resolução 625 da Anatel. Essa resolução é importante porque ela é a base técnica para a introdução do serviço. E essa resolução ela não garante a convivência. E é por conta disso que esses testes adicionais, esses parâmetros adicionais e essas condições de mitigação de interferência, elas são necessárias. E quando eu falo aqui das incertezas na construção desse processo, é que chama atenção que, por exemplo, eu tive que pedir licença para os meus colegas que estão lá na Anatel hoje, finalizando os relatórios técnicos. Ontem os trabalhos se estenderam até 10 da noite e hoje deve ser mais ou menos o mesmo ritmo, porque o relatório está em aberto, o relatório está em construção, mas a gente, nesse momento, já sabe qual é o regulamento necessário para mitigar a convivência. Então, existe aí esse descompasso, que é o que a gente está apontando no processo. Eu vou um pouquinho mais além. Quer dizer, embora a gente seja muito importante a gente olhar a experiência de outros países, isso é a base para a gente construir nossa própria identidade, a nossa própria experiência técnica, eu até questiono um pouquinho os dados divulgados pelo senhor Maximiliano, porque a gente também foi atrás de dados oficiais e a gente tem números um pouquinho diferentes. Mas até deixando isso um pouco de lado, o importante é a gente olhar para o nosso caso brasileiro. E o nosso caso brasileiro é que a população tem um hábito muito forte de assistir televisão com antena interna. São essas antenas que eu exemplifiquei aqui para a gente ter um pouco dessa sensibilidade, porque essa está nas nossas casas, nas casas dos nossos amigos, pais, né, da nossa família. Esse tipo de antena, até a gente acha que restringir o uso desse tipo de antena por conta de interferência pode prejudicar, inclusive, a expansão da TV digital, porque é um hábito que vai ter que ser mudado e a dificuldade muito grande, principalmente em prédios, em você viabilizar a antena coletiva. Eu estou dizendo isso com base numa pesquisa que uma pesquisa muito recente, que eu vou mostrar aqui para os senhores, que é a pesquisa do Ibope. Observa que o Ibope, ele fez uma pesquisa muito recente na cidade de São Paulo, essa é uma pesquisa inédita ainda, que está sendo divulgada. Normalmente, a gente olha números de pesquisa de uma forma muito... É muito difícil perguntar para a população como é que eles assistem TV. Quem tem antena coletiva no prédio não tem a menor ideia se essa antena existe. Esse hábito de ter antena no alto do prédio, ninguém sabe que... Acho que a grande maioria aqui não sabe se no alto do seu prédio tem uma TV, que tipo de TV que está ali. Se a TV é dentro de casa, aí a pessoa conhece, porque ela tem ali um objeto que é identificado.
Então, a gente foi atrás de pesquisar, mas assim, com o apoio da engenharia, para conversar com as pessoas, descobrir como é que ela sintoniza, mostrando foto de antena, mostrando como é que é o nome da emissora que aparece, para tentar, através de várias perguntas combinadas, chegar nessa resposta. Isso aqui é uma amostra do Ibope na cidade de São Paulo e que apontou o seguinte resultado. 70% das pessoas na cidade de São Paulo assistem TV aberta. A população, 65%. A população que só tem TV paga é 35%. Observa que esse dado é distorcido na cidade de São Paulo, que é o lugar onde tem mais TV paga no país. 50% das pessoas, e aí é o dado mais crítico quando a gente fala de interferência, 50% das pessoas tem como única forma de assistir TV a TV aberta do ar. 50% da população de São Paulo. Então, essas pessoas são as pessoas que estão expostas à interferência e perdem completamente o acesso. Agora, mais crítico que esse número, eu destaco o número abaixo. 25%, ou seja, metade dessas pessoas assistem com a antena interna, aquelas que eu ilustrei. Então, essas pessoas, elas estão muito susceptíveis à interferência. Por quê? Porque o hábito de assistir é você assistir TV e deixar o celular do lado. Ou consultar uma notícia, ou responder um e-mail, né? Ou ver informações adicionais, participar da rede social. Eu não estou falando da telefonia 4G atual, que essa não tem a ver com a faixa de 700 e não é a que interfere. Mas o emprego da telefonia 4G na faixa de 700 põe em risco esse hábito. Consumir banda larga no seu celular portátil, no mesmo ambiente em que você tem uma televisão interna como única forma de acesso de televisão. Um outro aspecto que é complementar a esse é dizer que a interferência, então, ela está detectada de uma forma segura e e que a gente não tem as bases técnicas no regulamento da Anatel para garantir essa convivência. E que acrescentar filtros, a gente está trabalhando com a indústria para fazer protótipos de filtros para rejeitar a interferência nessa faixa. Então, a gente se antecipa ao trabalho de preparação da indústria para esse cenário de convivência, mas eles sozinhos, eles não resolvem o trabalho. Aparentemente, eles são simples, apesar do desafio de distribuir ou de informar e de que as pessoas tenham acesso e que adaptem a sua instalação para a colocação desses filtros que permitiria a continuidade do serviço. Esse filtro, sozinho, não faz o trabalho. Então, a gente acha que mitigar a interferência é muito importante, é necessário nesse processo. Nas condições previstas, há muitas situações em que a gente não elimina a interferência, a gente tem que se ajustar, trabalhando não só com foco no filtro, mas em um conjunto de condições que inclui trocar a antena, mudar a posição da antena, e condições essas que a população sozinha talvez não seja capaz de resolver todas essas condições de convivência isoladamente. Então, a gente acha que isso tem que começar com operações experimentais, que a informação e a conscientização da população é um trabalho que não se restringe a essa questão de filtros. Eu agradeço o convite, a participação, e acho que a gente precisa trabalhar realmente num conjunto de parâmetros, de uma forma bastante técnica,
para que a gente continue essa operação livre de interferência. Então, a gente não quer dizer que tem interferência, a gente não quer interferência, a gente quer a convivência dos serviços e a continuidade da TV aberta.